A chuva caía fina e insistente sobre as ruas de São Paulo, como se o céu estivesse chorando por antecedência, o que eu ainda não sabia. Eu, Mariana, 28 anos, estava no auge da felicidade que uma noiva pode sentir. Meu vestido branco, comprado em uma promoção na Liberdade, balançava levemente enquanto eu ajustava o véu no espelho do quarto apertado do meu apartamento no Tatuapé. O cheiro de feijão cozinhando na cozinha misturava-se ao perfume floral que eu borrifei no pescoço, um presente da minha melhor amiga, Carla. Você tá linda, Mari. O Lucas vai cair para trás, disse Carla, rindo enquanto prendia os últimos grampos no meu cabelo. Ela era assim, sempre animada, com aquele sotaque paulistano carregado que a fazia soar como se tudo na vida fosse uma festa. Nós nos conhecemos na Faculdade de Administração, na USP, e desde então éramos inseparáveis. Lucas, meu noivo, era o oposto dela, calmo, metódico, um engenheiro civil que trabalhava em obras no centro da cidade. Nos conhecemos em um churrasco de amigos em comum, no Ibirapuera, e desde o primeiro oi trocado sob o sol escaldante, soube que ele era o cara. Mas nem tudo era perfeito. Lucas tinha esse temperamento controlador, daqueles que planejam cada detalhe da vida como se fosse um cronograma de construção. Mari, a gente precisa organizar o futuro agora, ele dizia, com os olhos sérios atrás dos óculos de armação fina. Eu amava isso nele. Achava que era sinal de responsabilidade. Minha família, por outro lado, era o caos organizado. Minha mãe, Dona Rosa, viúva desde que eu tinha 10 anos, trabalhava como costureira no Brás e vivia sonhando com novelas mexicanas. E minha avó, Vó Zilda, a matriarca de 72 anos, morava em um sobradinho em Santo Amaro e era a voz da razão, ou da teimosia, dependendo do dia. Ela não gostava muito de Lucas. Esse menino é certinho demais, Mari. Homem bom é aquele que te deixa voar, não que te poda as asas. Ela me alertou uma vez enquanto tomávamos café com pão na chapa na padaria da esquina. O dia do casamento amanheceu nublado, mas eu ignorei os sinais. A cerimônia seria na igreja de São Judas Tadeu, no bairro onde cresci, simples e acolhedora, com bancos de madeira gasta e vitrais que filtravam a luz em tons quentes. Convidados, uns 80, família e amigos próximos. Nada de luxo, mas era nosso. Eu me arrumei com a ajuda da Carla e da minha mãe, que choramingava enquanto me ajudava a calçar os sapatos de salto baixo. Minha filhinha casando, como o tempo voa. Chegamos à igreja por volta das 16 horas. A chuva havia parado, deixando o ar úmido e o asfalto brilhando como espelho. O padre, um homem baixinho com sotaque mineiro, nos recebeu com um sorriso largo. Que o Senhor abençoe essa união, disse ele, apertando minha mão fria de nervosismo. Lucas já estava lá no altar, impecável em seu terno cinza, o cabelo penteado para trás. Seus olhos encontraram os meus, e por um segundo, o mundo parou. Você é tudo para mim, ele sussurrou quando me aproximei, e eu acreditei. A missa correu como um sonho. As leituras, o hino tocado no órgão desafinado, os votos trocados com vozes trêmulas. Eu, Lucas, te aceito, Mariana, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, ele disse, e eu respondi o mesmo, sentindo o anel de ouro simples escorregar no meu dedo. Os aplausos ecoaram, e então veio a recepção. Uma festa modesta em um salão alugado perto da igreja, com mesas cobertas de toalhas brancas, bolo de noiva de 3 andares e uma playlist de músicas românticas no som. Minha avó Zilda chegou atrasada, como sempre, de ônibus lotado, com seu vestido florido e o colar de pérolas falsas que usava em ocasiões especiais. Parabéns, minha neta. Mas se esse rapaz te fizer chorar, eu mesma cuido dele, brincou ela, me abraçando forte e cheirando a sabonete de lavanda. A noite avançava animada. Dançamos a valsa desajeitada, comemos brigadeiro e coxinha, e o champanhe barato borbulhava nos copos plásticos. Lucas parecia radiante, mas notei algo estranho. Ele ficava checando o celular a cada meia hora, respondendo mensagens com um franzir de testa. Trabalho, amor. Nada que preocupe, justificou beijando minha testa. Eu quis acreditar.
Por volta das 20h, quando os convidados começaram a se dispersar, ele me puxou para um canto do salão. Mari, preciso te mostrar uma coisa importante. Vem comigo para o quarto dos fundos, onde a gente se arrumou. Meu coração acelerou de expectativa. Talvez uma surpresa, um presente. Segui ele pelo corredor estreito, o som da festa abafando atrás de nós. O quarto era pequeno, com uma cama de solteiro e uma janela embaçada pela umidade. Ele trancou a porta atrás de nós. Achei fofo. Privacidade para o momento especial. Mas então, o rosto dele mudou. Aquele olhar sério, controlador, que eu via nos dias ruins. Senta aí, ordenou apontando para a cama. Eu obedeci, confusa. Eu te amo, Mari, mas isso aqui... Isso não vai dar certo. As palavras saíram como um soco. Ele tirou do bolso um envelope amassado e o jogou no meu colo. Dentro, fotos. Eu, rindo com um colega de trabalho em uma confraternização há meses. Nada demais, só uma dança inocente. Você me traiu. Eu sei de tudo. Minha boca secou. Lucas, isso é maluco. Foi só uma festa. Mas ele balançou a cabeça, os olhos frios. Eu não posso casar com uma mulher que mente. Acabou. O mundo girou. Eu me levantei, lágrimas quentes escorrendo. Por favor, me escuta. Mas ele já ia embora. Fica aqui, eu cuido do resto. E então, o clique da tranca. Ele me deixou lá, sozinha, o vestido de noiva agora parecendo uma prisão de renda e tule. Minutos se passaram como horas. Eu bati na porta, gritei, mas o som da festa abafava tudo. Lá fora, ouvi o trovejar distante, a chuva voltando, forte agora. Como eu sairia dali? Como explicaria para todos? Meu peito doía, uma mistura de raiva e desespero. Foi quando, através da janela embaçada, vi uma silhueta familiar se aproximando na rua escura. Vó Zilda, com seu guarda-chuva gasto, caminhando determinada sob a garoa que virava temporal. Ela parou, olhou para cima como se soubesse, e gritou, a voz cortando a noite. Mari, abre essa porta, menina. Eu tô aqui. Eu solucei, batendo mais forte. Algo dentro de mim se acendeu. Talvez esperança, talvez fúria. Mas a avó estava certa. Aquilo precisava acabar. A voz da vó Zilda ecoou como um trovão particular no meio do caos que se formava lá fora. Eu me joguei contra a porta, batendo com as palmas das mãos até doerem, o vestido de noiva se enroscando nas pernas como algemas de cetim. Vó, aqui! Ele me trancou! Gritei, a voz rouca de tanto soluçar. O som da chuva batendo na janela se misturava ao burburinho distante da festa, risadas e músicas que agora soavam como uma piada cruel. Como aquilo podia estar acontecendo no meu dia, no momento em que eu achava que tudo se encaixava? Do outro lado, ouvi passos pesados no corredor, o guarda-chuva da avó gotejando no piso de cerâmica. Mariana, abre essa porcaria de porta, menina. O que é isso que o Lucas aprontou? A teimosia dela era lendária. Aos 72 anos, vó Zilda já tinha enfrentado enchentes no sobrado de Santo Amaro e maridos ausentes na juventude, sem nunca baixar a cabeça. Ela martelou na madeira com o punho e eu senti a estrutura tremer. Eu chamo o porteiro, ou arrombo isso com uma cadeira. Meu coração martelava no peito, uma mistura de pânico e alívio. Lá fora, o temporal engrossava, o vento uivando pelas ruas estreitas do bairro, carregando o cheiro de asfalto molhado e comida de rua dos ambulantes que se abrigavam nas marquises. Eu limpei as lágrimas com as costas da mão, borrando a maquiagem que Carla havia caprichado tanto. Não consigo, vó, a chave, ele levou. Minha voz falhou, e um soluço escapou. Como Lucas pôde? Aquele homem que eu via como porto seguro, agora me tratava como uma criminosa. De repente, ouvi vozes no corredor. Carla, provavelmente alertada pelo barulho. Zilda, o que está acontecendo? Cadê a Mari? A avó explicou aos tropeços, o sotaque carregado de urgência. Esse noivo dela me deixou louca, trancou a noiva no quarto como se fosse um castigo, vai chamar o padre ou alguém com ferramenta. Passos apressados se afastaram, e eu me encostei na porta, escorregando até o chão. O envelope com as fotos ainda estava no meu colo, amassado como minha dignidade.
Olhei para as imagens. Eu dançando com o João, do escritório. Uma roda de samba improvisada na firma. Inocente, bobo. Como ele transformou isso em traição? Meu estômago revirou de raiva. Minutos se arrastaram, eternos, enquanto eu ouvia a avó xingando baixinho. Palavras que ela só usava em momentos de crise, como quando o ônibus atrasava e ela perdia o ponto. Maldito certinho! Eu avisei Mari. Homem que planeja demais esconde o veneno. Finalmente, o clique da tranca. A porta se abriu com um rangido, e Vozilda irrompeu, o cabelo grisalho grudado na testa pela umidade, o vestido florido encharcado até os joelhos. Atrás dela, Carla, ofegante, com uma chave de fenda na mão. O porteiro devia ter ajudado. Mari, meu Deus, o que rolou? Carla se ajoelhou ao meu lado, os olhos arregalados de choque. Eu não conseguia falar. As lágrimas voltaram, quentes e salgadas, misturando-se ao rímel escorrendo pelo rosto. Vozilda me puxou para cima, os braços fortes me envolvendo como um casulo. Levanta, minha neta. Isso não acaba aqui. Ele que se dane. Seu cheiro de lavanda e chuva me ancorou, um lembrete de todas as vezes que ela me defendeu. Da escola, dos namorados ruins, da vida que tentava me derrubar. Carla pegou o envelope do chão, folheando as fotos com nojo. Isso é ridículo. Foi só uma dança, Mari. O Lucas tá louco? A avó bufou, tirando o véu do meu cabelo com mãos firmes. Louco não, controlador. Eu vi nos olhos dele durante a missa. Sorria, mas era falso, como aqueles sorrisos de vendedor no Brás. Ela me virou de frente para o espelho rachado do quarto e eu vi o reflexo. O vestido amarrotado, os olhos inchados, o batom borrado. Parecia uma noiva de filme de terror, não de conto de fadas. Olha para você, Mari, forte e linda. Não deixa esse idiota te quebrar. O som da festa invadiu o quarto quando alguém abriu a porta principal do salão. Risos, tilintar de copos. Minha mãe devia estar lá, procurando por mim, achando que era uma surpresa romântica. O pavor de enfrentá-la me gelou. E agora? Como eu explico para os convidados, para o pai dele? Minha voz era um fiapo. Carla trocou um olhar com a avó. A gente inventa algo, dói de barriga ou whatever. Mas primeiro, você precisa sair daqui. Vozilda assentiu, decidida. Vem, vamos pro banheiro dos fundos. Troca essa roupa ridícula por algo decente. Eu trouxe uma blusa no bolso da saia, velha, mas seca. Ela riu. Um som rouco e desafiador, enquanto me ajudava a desabotoar o vestido. O tule caía no chão como pétalas murchas e eu me senti nua, exposta. Carla ligou para minha mãe, inventando uma história vaga. A Mari tá bem, só um mal-estar. A gente cuida. Mas eu sabia que a verdade vazaria como a chuva pelas calhas. Enquanto me vestia com a blusa folgada da avó, cheirando a naftalina e casa de família, ouvi vozes no corredor. Lucas, seu tom baixo, autoritário. Onde ela tá? Eu resolvi isso. Meu sangue ferveu. Vozilda me segurou pelo braço. Não confronta agora, Mari. Guarda a força para depois. Ele quer te ver destruída, pois a gente vai mostrar que não. Seus olhos enrugados, mas afiados, brilhavam com uma fúria protetora. Pela primeira vez desde o clique da tranca, senti um fogo se acendendo no peito. Não só dor, mas determinação. Saímos do quarto pela porta dos fundos, o ar frio da noite nos acertando como um tapa. A chuva caía em cortinas grossas, encharcando as ruas de São Paulo. As luzes dos postes refletindo em poças como estrelas caídas. Carla nos guiou até um carro alugado para a família, estacionado na esquina. Entra, rápido! Mas antes Vozilda parou, olhando para o salão iluminado. Amanhã a gente desenterra isso tudo, mas hoje você descansa. E lembra, família é o que sobra quando o resto desaba. No carro, o limpador de para-brisa lutava contra o dilúvio e eu encostei a cabeça no ombro da avó. As lágrimas ainda vinham, mas agora misturadas a uma raiva quieta. Lucas achava que me trancava e pronto. Ele não conhecia as mulheres da minha família. Enquanto o carro serpenteava pelas avenidas molhadas, passando por viadutos cheios de trânsito parado, pensei nas fotos, no anel no dedo que queimava como uma marca. Eu ia tirar aquilo. Ia destruir o que ele tentou construir sobre mentiras. Mas como?
A avó apertou minha mão como se lesse meus pensamentos. Paciência, menina. O temporal passa e a gente renasce mais forte. Chegamos ao apartamento no Tatuapé por volta da meia-noite, o prédio silencioso sob a garoa que persistia. Minha mãe nos esperava na porta, o rosto pálido de preocupação. O que houve, filha? O Lucas disse que você... Eu a abracei antes que ela terminasse, o cheiro de costura e café me envolvendo. Depois eu conto, mãe. Agora só preciso dormir. Mas o sono não veio fácil. Deitada na cama de solteiro, ouvindo o gotejar da calha, revivi cada palavra de Lucas. Traição? Ele que olhasse para si mesmo. Amanhã, eu descobriria o que mais ele escondia. Com Vozilda ao meu lado, eu não estava mais trancada. Estava livre para lutar. O sol da manhã seguinte raiava tímido sobre São Paulo, filtrando-se pelas persianas enferrujadas do meu apartamento no Tatuapé. A chuva da noite havia dado trégua, deixando o ar pesado e o chão das ruas salpicado de poças que refletiam os prédios altos e o céu cinzento. Eu me arrastei para fora da cama, o corpo dolorido como se tivesse corrido uma maratona emocional. O anel de noivado ainda pesava no dedo, uma lembrança fria que eu girava distraidamente, enquanto preparava um café forte na cozinha minúscula. Minha mãe, Dona Rosa, já estava de pé, costurando uma saia na mesa de fórmica, os óculos na ponta do nariz. Bom dia, filha. Dormiu bem? Perguntou ela, a voz suave, mas os olhos vermelhos de uma noite mal dormida. Mais ou menos, murmurei, evitando o olhar dela. A verdade sobre o que Lucas fizera ainda pairava no ar como fumaça de cigarro. Ela sabia o básico, a briga, o trancamento, mas eu não tinha forças para os detalhes na noite anterior. Agora, com a luz do dia, o peso voltava. Meu celular piscava com mensagens. Parabéns atrasados de amigos, perguntas da Carla sobre como eu estava e nada de Lucas. Silêncio dele, como se o mundo tivesse engolido o homem que eu amava. Vozilda chegou cedo, batendo na porta com sua energia incansável. Ela trazia uma sacola de pães da padaria da esquina, ainda quentes, e um cheiro de chuva velha no casaco. Bom dia, família. Nada como pão na chapa para curar coração partido, disse ela beijando minha testa e me entregando uma xícara de café com leite. Aos 72, ela era um furacão de sabedoria prática. Viúva 2 vezes, mãe de 5, avó que criara netos sozinha em meio às enchentes e à inflação dos anos 80. Sentamo-nos à mesa, e ela foi direta, como sempre. Agora me conta tudo, Mari. O que aquele certinho disse para te trancar como uma prisioneira? Eu respirei fundo, as palavras saindo aos tropeços. Contei sobre as fotos, a acusação de traição, o envelope jogado como uma sentença. Minha mãe ofegou, cobrindo a boca com a mão calejada de agulhas. Meu Deus, filha. Ele é doido? Aquela dança na firma foi nada. Vozilda ouviu em silêncio, os olhos semicerrados, mastigando o pão devagar. Quando terminei, ela bateu na mesa, fazendo as xícaras tremerem. Traição? Ele que se olhe no espelho. Eu vi como ele te olhava na igreja, possessivo, como se você fosse um projeto dele. Homem bom não tranca, não acusa sem prova. Destrua isso, Mari. Destrua essa mentira toda. Suas palavras ecoaram no título daquela noite fatídica, mas agora ganhavam forma. Destrua o quê, vó? O casamento? As fotos? Perguntei, sentindo um nó na garganta. Ela pegou minha mão, os dedos enrugados apertando os meus. Tudo que te prende. Começa pelo anel. Tira isso agora, antes que te sufoque mais. Hesitei, mas o metal frio queimava. Com um puxão ele escorregou, deixando uma marca branca na pele. Minha mãe choramingou baixinho, mas Vozilda assentiu, aprovadora. Bom, agora a gente vai atrás dele. Não para implorar, mas para confrontar. Eu não saio de São Paulo deixando isso sem resposta. O plano se formou ali, entre migalhas de pão e o barulho do trânsito na rua abaixo, buzinas impacientes, o ronco de ônibus lotados. Carla ligou logo depois, a voz agitada pelo viva-voz. Mari, o salão tá um caos hoje. Os convidados perguntando, a família do Lucas furiosa. Ele disse para todo mundo que você surtou e fugiu. Surtei eu, a gente precisa ir lá e esclarecer.
Meu estômago revirou. Enfrentar a humilhação pública? Mas a avó já estava de pé vestindo o casaco. Vamos, eu dirijo o carro da Rosa. Nada de fugir, Mari. Enfrenta de peito aberto. Saímos por volta das 10 horas, o sol esquentando o asfalto úmido, transformando a cidade em uma sauna urbana. O trânsito na Marginal Tietê era um inferno, como sempre, com motos zigue-zagueando e caminhões de entrega bloqueando faixas. Vó Zilda xingava os motoristas com um vocabulário que faria inveja à taxista, mas sua mão no volante era firme. Lembra de 92, quando a enchente levou metade do sobrado? A gente reconstruiu. Isso aqui é só mais uma água para passar. Eu ri, nervosa, o riso se misturando a lágrimas contidas. Minha mãe ficou em casa cuidando das ligações. Ela era o escudo emocional que eu precisava agora. Chegamos ao salão no início da tarde. O lugar ainda com resquícios da festa. Mesas vazias, confetes no chão, o cheiro de bolo azedo pairando. A dona do salão, uma senhora baiana de tranças, nos recebeu com pena nos olhos. Coitada noiva. O Lucas veio de manhã, levou as coisas dele e foi embora. Disse que o casamento estava cancelado por problemas dela. Meu sangue gelou, problemas meus. Ele virara a narrativa contra mim, como um engenheiro erguendo muros de mentiras. Foi quando o celular tocou, um número desconhecido. Atendi, e a voz do pai de Lucas, seu Roberto, um aposentado de terno puído, veio grave. Mariana, o que houve? Meu filho está destruído dizendo que você o traiu. A família toda está passada. Expliquei aos pedaços, as fotos, o trancamento. Já a avó ao meu lado murmurando mentiroso baixinho. Ele pausou e então, Eu suspeitava. O Lucas tem ciúmes doentios. Mas vem cá em casa, no Muca. A gente conversa direito. Um aliado inesperado? Meu coração acelerou. No caminho para a casa deles, um sobrado apertado no bairro italiano, passamos por praças cheias de crianças, jogando bola nas poças secas, o cheiro de pizza de cantina misturando-se ao diesel dos ônibus. Vó Zilda me preparou. Não grita, mas não engole sapo. Mostra as fotos. Deixa ele se explicar. Chegamos e seu Roberto nos recebeu na varanda, o rosto marcado por rugas de preocupação. Lucas não estava. Foi para a obra no centro para se distrair. Mas a mãe dele, Dona Lúcia, serviu café e ouviu tudo em silêncio, os olhos marejados. Mostrei o envelope, as fotos inocentes. Foi só uma dança, Dona Lúcia. Ele inventou isso para me punir. Ela suspirou, trocando um olhar com o marido. Meu menino é assim desde novo, controlador como o pai dele no trabalho. Mas isso é demais. Seu Roberto pegou o telefone, ligando para o filho ali na nossa frente. Lucas, vem para casa agora. A Mariana está aqui, e a gente vai resolver isso como gente grande. A ligação foi tensa, vozes abafadas. Mas meia hora depois, Lucas chegou, o terno amarrotado, os olhos vermelhos de quem não dormira. Ele parou na porta, me vendo com a avó e os pais. Mari, o que você está fazendo aqui? Sua voz era um misto de raiva e surpresa, mas eu me levantei, o peito erguido. Explicando a verdade. Você me acusou sem base, me trancou como uma criminosa. Por quê? Medo de quê? Vó Zilda cruzou os braços, silenciosa, mas imponente. Ele gaguejou, olhando para o chão. Eu vi as fotos no celular de um amigo. Achei que era mais. Meu ciúme. Me cegou. Mas algo no tom dele soou falso. Seu Roberto franziu a testa. Mentira, filho. Eu sei que você anda saindo com aquela secretária da obra. A Carla me contou ontem, sussurrando na festa. O ar ficou pesado, como antes de uma tempestade. Lucas empalideceu, e eu senti o mundo inclinar. Traição de verdade. Mensagens que eu vira dele no celular, justificadas como trabalho. É mentira, ele gritou, mas Dona Lúcia baixou a cabeça, confirmando com um aceno triste. A raiva subiu como bile. Você me acusou do que você fazia? Destrua isso, Lucas. Destrua suas mentiras, gritei, jogando o envelope no colo dele. Vó Zilda me puxou pelo braço orgulhosa. Viu, Mari? Agora sim, livre. Saímos dali,
o sol poente tingindo as ruas de laranja enquanto ele ficava para trás, confrontado pela própria família. No carro, as lágrimas vieram de novo, mas de alívio. O temporal passara, e eu, com o apoio delas, começava a reconstruir. Mas a jornada não acabava ali. Ainda havia a família, os amigos e meu coração partido para curar. Amanhã eu ligaria para Carla. Planejaríamos o próximo passo. Pela primeira vez, via o futuro não como uma prisão, mas como uma rua aberta em São Paulo, cheia de curvas imprevisíveis. As semanas seguintes se arrastaram como o trânsito na Avenida Paulista em hora de pico, cheio de paradas inesperadas e buzinas irritadas. São Paulo acordava todos os dias com o mesmo céu encapotado, como se a cidade sentisse o peso do meu coração partido. Eu, Mariana, voltei ao trabalho na firma de contabilidade no centro, fingindo normalidade enquanto digitava planilhas que borravam com lágrimas contidas. O anel já estava guardado em uma caixinha no fundo da gaveta, mas a marca na pele demorava a sumir, assim como a dor que Lucas deixara. Minha mãe, Dona Rosa, virou minha âncora diária. Toda manhã, ela preparava o café da manhã na cozinha apertada do apartamento no Tatuapé, pão com manteiga, queijo Minas e uma fatia de bolo de fubá que ela fazia do zero, dizendo que comida de casa cura a alma. Filha, o tempo é como aquelas costuras que eu refaço. Às vezes rasga feio, mas com linha boa fica mais forte, ela repetia, enquanto enfiava a agulha no tecido na mesa de jantar. Seus olhos, sempre úmidos de preocupação, me faziam querer abraçá-la até o mundo parar. Ela não falava muito de Lucas, mas eu via a raiva quieta quando limpava a casa com mais vigor, varrendo o chão como se varresse as mentiras dele. Vó Zilda, por outro lado, era o furacão que me impulsionava. Ela aparecia de surpresa, de ônibus lotado vindo de Santo Amaro, com sacolas cheias de frutas do mercado municipal, laranjas suculentas e bananas da terra que insistia em fritar para o almoço. Come isso, Mari. Nada de magreza por causa de homem ruim, ordenava com aquela voz rouca que cortava qualquer argumento. Uma tarde, enquanto chovia fino lá fora, transformando as ruas em rios de guarda-chuvas pretos, ela me arrastou para o sofá gasto da sala. Agora a gente vai listar o que destruiu de verdade, não o casamento, mas as ilusões. Você achava que ele era perfeito, mas era só uma fachada de engenheiro, medindo cada passo seu. Seus dedos enrugados traçavam linhas invisíveis no ar, como se desenhasse um mapa da minha liberdade. Eu ri, pela primeira vez em dias, sentindo o peito mais leve. Vó, e se eu nunca mais confiar em ninguém? Eu perguntei, a voz tremendo. Ela bufou, apertando minha mão. Confia em você primeiro, menina. O resto vem depois, como o sol depois da garoa. Carla foi essencial nessa reconstrução. Nós nos encontramos no Ibirapuera aos fins de semana, correndo pela pista de atletismo sob o sol tímido que finalmente rompia as nuvens. O parque fervilhava de famílias picando mato, vendedores de pipoca e casais de mãos dadas, cenas que doíam, mas também inspiravam. Lembra daquela dança na firma? Foi o começo do fim, mas olha só, te libertou, ela dizia ofegante, enquanto ajustava o rabo de cavalo suado. Carla me contava fofocas do trabalho, ria das minhas reclamações sobre relatórios intermináveis, e uma vez, num impulso, me arrastou para um karaokê no Vila Madalena. Cantei Águas de Março, com a voz falhando, as luzes neon piscando no rosto, e pela primeira vez as lágrimas foram de catarse, não de dor. Você é foda, Mari. Lucas que perdeu, gritou ela por cima da música, e o bar aplaudiu, um coro anônimo de estranhos que me fez sentir menos sozinha na imensidão de São Paulo. Mas nem tudo era apoio incondicional. A família de Lucas tentou contato uma vez, por intermédio de Dona Lúcia, que ligou chorando pedindo perdão pelo filho. Ele tá arrependido, Mariana. Vem conversar? Eu hesitei, o telefone quente na mão, mas vó Zilda, que ouvia do sofá, balançou a cabeça. Não, Lúcia, seu menino precisa aprender sozinho. A gente aqui tá se curando sem ele. Desliguei com gentileza, mas firme, sentindo um orgulho novo brotar. Seu Roberto mandou uma mensagem dias depois. Desculpa pela dor. Cuida de você. Foi o fechamento que eu precisava.
Não ódio, mas distância. O clímax veio numa noite de quinta-feira, quando o calor úmido de São Paulo grudava a roupa na pele e o ar-condicionado do apartamento lutava em vão. Eu tirei o vestido de noiva da gaveta onde o escondera, o tule amarelado pelo tempo e pela umidade. Estava amarrotado, cheirando a mofo e a promessas quebradas. Minha mãe parou a costura, os olhos arregalados. "O que você vai fazer, filha?" Vozilda, que jantava com a gente, arroz, feijão e bife à milanesa, sorriu de canto. "Destrua isso, Mari, como eu disse naquela chuva." Peguei uma tesoura da cozinha, as mãos tremendo, e comecei a cortar. Tela rasgando, zíperes se soltando. Cada snip um adeus à versão de mim que se deixara trancar. As lágrimas caíram no tecido, mas eu ri entre soluços. Pronto. Acabou. Joguei os pedaços no lixo, e Carla, que veio correndo depois da minha mensagem, trouxe uma garrafa de cachaça. Brindamos na varanda, vendo as luzes da cidade piscarem como estrelas urbanas. O trânsito distante um zumbido reconfortante. Meses se passaram, e São Paulo mudou comigo. O outono trouxe ventos frescos que varriam as folhas secas pelas calçadas do Tatuapé, e eu comecei a namorar as pequenas vitórias. Uma promoção no trabalho, um curso de fotografia à noite na ETEC, caminhadas sozinha pelo centro, descobrindo grafites nas ruas do Anhangabaú. Lucas virou uma sombra, um erro que me ensinou a voar sem podas, com Vozilda me ligando toda semana para contar histórias do sobrado. Ontem o vizinho brigou por causa de mangueira, mas eu resolvi com um café. E minha mãe me enchendo de abraços, eu me sentia inteira. Num domingo de sol pleno, no parque onde tudo começara com Lucas, sentei num banco com Carla. "E agora, Mari? Pronta para o próximo capítulo?" Ela piscou maliciosa. Eu sorri, o vento bagunçando o cabelo. "Pronta, mas dessa vez eu dirijo." O futuro se estendia como a marginal sob o céu azul, cheio de curvas, mas sem trancas. E com elas ao meu lado, família, amigas, eu mesma, nada mais me pararia.